Fala galera, bem-vindos ao Batedeiracast. Eu sou o Wilton Kill. Viagens a negócio, glamour ou perrengue? E aí galera, beleza? Eu sou a Camila Kiel, estou aqui para ajudar aqui a entrar no assunto de negócios e bom conversar com vocês hoje. Fala galera, Roberto Scandian, também conhecido como Bob. Eu estou aqui para ajudar e para variar, estou numa viagem de negócios hoje. O que vocês estão tomando aí hoje? Porque eu tô chique aqui, já são 8 da noite. Estou tomando água. Tô tomando um cafezinho aqui. Uns para acordar, outros para dormir, né? É isso aí. Yeah. E do mais, como é que estão as coisas aí com vocês aí? Vocês que viajam para negócio, viagem de negócio é com a Camila e com o Bob. E com o Fernando também, mas, aliás, e o Rodrigo. Mas o Rodrigo, nesse momento, está embarcando no avião para uma viagem de negócio. Então ele não conseguiu estar aqui com a gente. E o Fernando está todo atarefado lá, não vai também conseguir gravar. Porque esses são os viajantes aqui do nosso inner circle, né? Do nosso círculo privado, digamos assim, né? Mas o Bob tem que ganhar de todo mundo, porque não é possível, bicho. Não para em casa de jeito nenhum. Vai ter história para contar aí. Inclusive, aonde você tá? Conta aí para nós. Então, eu tô em Seattle hoje, tô dentro do navio, né, que eu trabalho com a Princess Cruises, tô dentro do navio agora, trabalhei. Mas poucos veem os perrengues que a gente passa quando está viajando. E muita gente fala, legal, você está viajando, conhece mais de 40 países no mundo, mas não vê o perrengue que a gente passa, né, Wilton? Não. Já que é o glamour versus o perrengue. É isso aí. Essa que é que eu acho que é a temática de hoje, que é entender. Porque assim, eu viajo em negócio, mas não tanto como vocês. Vocês viajam demais. Bob, então, pelo amor de Deus, eu nunca vi parar num lugar, né? Eu faço algumas viagens, então umas 2 por ano, que eu vou nas feiras, que eu tenho que ir em feira e tal. É aquela história, você fala assim, pô, tá indo pra Las Vegas. Eu nem vejo os cassinos, né? Eu fico ali, vocês estão entendendo? Eu fico ali na labuta ali de visitar os stands, de verificar produto, porque eu estou indo lá justamente encontrar os produtos para poder vender no meu mercado local aqui. O dia inteiro de 9 da manhã às 5, 6 da tarde, caminhando, visitando, conversando, secando a garganta para poder conseguir realmente fazer o negócio. Então, muita gente fala, pô, tá indo para Las Vegas e tal, é a ideia do glamour, né? Mas não sei se realmente é glamour. Existem viagens que é um pouco mais tranquila, mas feira normalmente não. Mas o glamour você consegue se você planejar coisas antes ou depois da viagem de negócios, né? Vamos supor, se você tem que ir para Las Vegas no dia 15, vai no dia 13, fica 2 dias lá vendo os cassinos e depois no dia 15 você faz o que você tem que fazer, 15, 16, 17 e volta para casa. Mas nem sempre é possível fazer esse tipo de coisa, né? Camila, isso aí é o mundo ideal, né? Você fala, puta, não, então vou viajar, vou passar 2 dias, vou 2 dias antes para poder conhecer a cidade. Mas às vezes, a sua viagem de negócio não permite isso, né? Você fala, puta, não consigo ir 2 dias antes. Você tem um orçamento muito, muito curto, você não consegue fazer isso e acaba não aproveitando o lugar também. No meu caso, eu não quero fazer isso, eu quero vir trabalhar e voltar, porque é o tempo que eu quero ficar com a minha família, entendeu? Eu quero, que nem dessa vez em Seattle, eu soube de última hora que tinha que vir, soube na terça para embarcar na quarta-feira para vir para Seattle e hoje já voltar, que hoje é domingo. Então eu falo, não, eu quero vir fazer o trabalho que eu tenho que fazer e voltar. E quando eu estou aqui, a gente, nesses 3 dias, a gente trabalhou de 8 da manhã até 10 da noite todo dia. Então não teve nem tempo de sair para jantar, né? Foi hotel, trabalho, jantou ali mesmo e voltou. Eu tenho mais sorte. Então, tem muita gente que não vê isso, né? E mesmo assim, mesmo quando você consegue fazer isso, você não... Por exemplo, quando eu fui para Seattle, né? Dá o exemplo de Seattle que você tá aí. Eu fui um dia antes. Aí cheguei com jet lag, falei, não vou dormir, vou passear, conhecer a cidade e esperar até chegar de noite para dormir no horário certo para poder amanhã já estar um pouco melhor. E aí fiz o sightseeing e tal, mas sozinha, sabe? Aí senta no restaurante para comer sozinha. Pois é. Não tem aquele negócio de, vamos, o que a gente vai olhar agora e tal. E, sabe? Então, assim, dá para você tirar um pouco de benefício da viagem, mas mesmo assim não é o ideal. Não é igual você estar com a sua família ou com alguns amigos que você vai aproveitar o momento ali.
Teve uma viagem, Camila, que você fez que você encontrou com a Cris, né? Ela viajou, ela pegou um avião aqui e foi encontrar contigo lá. Para qual cidade que foi isso aí? Foi Chicago. Eu fui para Chicago a trabalho e combinei com ela. Ela chegou na sexta. Eu fiquei de terça a sexta trabalhando. E aí na sexta-feira à tarde ela chegou. Não, sexta-feira de manhã ou quinta-noite, não lembro agora. E aí a gente passou o final de semana junto e aí eu voltei e ela foi embora para Austin. Então foi legal, foi super legal. Uma outra viagem também que eu aproveitei foi quando eu tive que ir a Austin para trabalho e acabei ficando aí na sua casa, né? Eu tô vendo Sim. a família, passei a semana aí. É a segunda vez que eu faço tomando isso. Vinho, a outra tomando vez vinho. Esses são os pontos positivos, né? Quando você consegue conciliar, encontrar alguém ou ficar na casa de alguém, são ótimos. Por exemplo, quando eu vou para Miami, encontro com os meus amigos lá, mas no geral, o que a Camila colocou, é muito solitário. Né? Você janta sozinho, você acorda, você não tem suporte de ninguém ali, você está sozinho, acordando, trabalhando e voltando para o hotel para dormir. Inclusive... Esse é um dos pontos que pesa bastante, né? Inclusive o último podcast que você participou, você estava lá jantando, sozinho, falando com a gente, gravando o podcast, né? Isso aí também, o pessoal ficou super, caraca, que bacana, um cara descolado. A turma tava toda animada. Pô, ele não liga, bicho, ele tá lá e tá comendo e tá gravando com a gente, é isso que a gente tem que fazer. Ele tava todo animado. Foi interessante, mas você tava sozinho lá, é aquela história. Por exemplo, é igual eu mesmo, por exemplo, vou pra Las Vegas. A primeira vez que eu fui, eu tirei um dia. Não, teve uma vez que eu fui e tava com gelo aqui em Austin. E aí o avião não pousava. Então eu tive que ficar em Las Vegas, tive que estender a minha estadia, ficar em Las Vegas. Aí eu não tinha roupa suficiente, que eu não tinha programado, porque eu também queria voltar para estar com a família e o negócio aqui acontecendo. E aí eu peguei e falei assim, o que eu posso fazer? Aí eu fiquei lá no hotel, esperando, trabalhando do hotel, esperando o outro dia para ver se daí o avião ia conseguir pousar, para daí entrar no voo, pegar o voo e voltar, né, aqui pro Texas. Mas isso acontece demais, cara, esse tipo de coisa. Na primeira vez que eu fui, aí sim, eu reservei um dia para andar os cassinos para conhecer, porque eu não conhecia, eu queria conhecer, né? Mas tem vantagens também, Bob. Fala aí umas vantagens, não é possível que seja só... Tem várias vantagens. É você conhecer o mundo, sim. Né? Eu já fui para mais de 40 países com viagem de negócio. Outro, você acumula milha para usar nas suas férias. Certo? Então você chega a status aí de mais de 1 milhão de milhas com 2 companhias aéreas que você pode usar nas férias. Acumula milha com hotel também, que você pode usar nas férias, pontos com os hotéis. Você conhece culturas novas, você conhece países diferentes. Isso tudo agrega valor no seu conhecimento como pessoa. Né? Isso sim. E outro, a parte de viagem de negócios existe porque está levando o conhecimento da pessoa para outros lugares. Seja a parte de desenvolvimento de negócio, seja a parte de desenvolvimento de produto. Então valoriza você como pessoa, fala, eu sou necessário para ir em outros lugares. Então isso é uma valorização pessoal sua também, porque você tem que viajar, certo? Esse é o lado positivo que eu vejo. E outra coisa que eu falo, quem viaja negócio, se você voltou para casa com menos conhecimento, se você voltou para casa com menos bagagem de negócio, se você voltou para casa, no meu caso eu falo que se você não aproveitou o tempo até para fazer um exercício, você desperdiçou seu tempo fora de casa. Já está longe da sua família, você tem que aproveitar esse tempo para isso. Para ler, para conhecer novos negócios, fazer negócio e, se possível, fazer um exercício físico também. Então eu sempre falo essas 3 coisas. Você voltou para casa sem um desses 3, você desperdiçou seu tempo. Né? Então por isso que eu aproveito esse lado da viagem para isso também. Uma pergunta, Bob, que eu tenho, na época da pandemia, todo mundo falou assim, a pandemia veio para provar que não é necessário as pessoas estarem viajando a negócio, que tudo dá para ser feito via vídeo, tudo dá para ser feito via e-mail, telefone. Porém, a gente vê que tudo voltou basicamente como era antes, viajando, né? As empresas não enxergaram realmente esse benefício. Eu, por exemplo, como o meu negócio aqui é local, é diferente do negócio de vocês, que vocês têm times espalhados no mundo inteiro, então vocês têm que visitar para prestigiar, sei lá. E isso também é uma coisa que voltou como era antigamente, né? Não tem essa questão de pegar e falar assim, não vou porque não é necessário, posso fazer uma chamada de vídeo. Não é isso, né?
Eu comparo assim, por exemplo, a pandemia foi igual você fazer um regime, daqueles regimes restritivos. Você faz, você emagrece e E volta tal, a tudo comer. certinho. Você tem o conhecimento de que dá para você sobreviver comendo aquilo, dá para você ser saudável sem, né, sem comer as outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, o mais gostoso é realmente encontrar as pessoas, conviver, viajar e claro que dá para fazer as coisas por vídeo e tal, mas às vezes não é o ideal, às vezes você precisa estar ali para testar fisicamente se a coisa está funcionando, ou então para ter aquela conexão com as outras pessoas, senão o trabalho continua sendo muito mecânico, né, sem nenhuma... Imagina, você passa mais de 8 horas por dia, praticamente, com as pessoas do trabalho, conversando com eles, tomando decisões com eles, em frente do computador, e então você meio que precisa desses momentos de conexão, porque senão fica muito difícil. Eu concordo, Camila. Muitas vezes que você está trabalhando com alguém que você só conheceu remotamente, o modo que você se comporta, o modo que você conversa com a pessoa é diferente de quando você passa a conhecer aquela pessoa pessoalmente. Tá? Você começa a ter a visão, a empatia, os soft skills da pessoa, você começa a observar mais e sabe como a pessoa reage também. Você consegue atingir mais depois que você conheceu aquela pessoa pessoalmente do que só remoto. Tá? Isso aconteceu com o meu time de Singapura. Muita gente que eu não conhecia, só trabalhava remoto, estava muito seco. A partir do momento que você conhece, você começa a ter construir um relacionamento melhor, você consegue atingir mais. E esse é um ponto. E outro, é comprovado que quando você está junto, tem o co-location, você acaba atingindo mais também. Tem coisas que você só atinge mais estando junto do que remoto. Por exemplo, é desse do que a gente fez em Seattle essa semana. Não daria para fazer o que a gente fez remotamente, então a gente veio para cá para atingir, para poder fazer entrega para o navio. Senão isso não ia acontecer. Muito provável que não ia acontecer. E existem alguns exemplos assim de viagens aonde todo mundo chega para você ou para vocês e fala assim: quando você foi para tal lugar, aí imaginando que bacana demais, vai conhecer tal coisa, e aí você chegou lá, tem nada a ver. Conta uma história dessas aí. Vamos tentar navegar dentro de uma história aonde a gente faz aquela diferenciação de perrengue e glamour. Tem alguma... Porque o Bob, com mais de 40 países aí nas costas, deve ter um bocado de história dessa, né, Bob? Tá, então a primeira coisa é o seguinte: começa dentro de casa, né? Quando você começa a viajar muito, a esposa acha que você está de férias, que você está lá aproveitando a vida, né? Então, já entendi, já começa ali então o negócio, né? Até cair na real de realmente mostrar, não estou lá, não estou aproveitando. Sim, eu saio para jantar às vezes, eu saio para conversar, saio para caminhar de manhã cedo, porque com a diferença de fuso, aqui, por exemplo, cara, 5 horas da manhã eu tô de pé, entendeu? Porque o fuso eu tô 8 horas na frente na Inglaterra, né? Isso acontece bastante. Por exemplo, quando eu ia para San Diego, que ia com frequência para San Diego, eu saía para caminhar na praia. E ela no frio lá da Inglaterra, ele tá caminhando na praia, que tá calor, e eu tô aqui me ferrando no frio. Então já tem essa discrepância, né? Uhum. E tem muita gente também que acha que você falou, puta, você foi para Hong Kong, você não foi conhecer os pontos turísticos? Fala, cara, não. Eu ia atravessava a fronteira para trabalhar na China, em Shenzhen, e voltava. Então, era muito isso que a gente coloca, né? Que é hotel, escritório, hotel. Você não tem... no meu caso, por exemplo, eu tenho muito pouco tempo livre para ir e conhecer os lugares. Por um outro lado, acontece de passar um final de semana e não trabalhar de final de semana. Aí sim eu consigo conhecer. Uhum. Eu fui no Japão, quando eu estava lá no final de semana, sim, fui caminhar, fui conhecer os lugares. Aí você consegue conhecer, mas via de regra, no meu caso, muitas vezes eu não consigo nem ter tempo de conhecer a cidade. Não. E realmente, voltando no assunto da esposa em casa, porque é difícil, né? Se você está viajando, a outra pessoa está em casa tendo que fazer tudo. É o perrengue. Exatamente. Agora, por exemplo, aqui que vai ter 2 filhos para cuidar quando eu estiver viajando, vai ser a mesma coisa. Com um filho só, tudo bem, pode ir que eu cuido de um filho, né? Então, é uma pessoa para um filho. No seu caso, com 2 filhos, com um negócio para rodar, várias coisas que estão acontecendo,
fica mais complicado para ela também. E aqui é a mesma coisa. Aí você imagina, ela tá lá, 2 crianças, consultório, né? Tudo acontecendo e o Bob correndo na praia, né? Pois é. Exatamente. E outra, querendo ou não, é a segunda vez que eu tô de licença maternidade, né? E eu já tô doida para começar a trabalhar para poder descansar, sabe? Porque é cansativo trabalhar, mas é cansativo, bicho. A vida de casa, de cuidar de criança, de ficar por conta, é super cansativo e é muito frustrante também, porque você não consegue se concentrar com uma coisa. Por exemplo, no trabalho eu tô numa reunião, eu me concentro, eu consigo desenvolver uma ideia e tomar uma decisão difícil e tal. Em casa não, você tá fazendo 5 coisas ao mesmo tempo, tem uma criança gritando ali, a outra ali, fica bem mais estressante, né, na minha opinião. Então, realmente, tem o perrengue da pessoa que fica tendo que fazer o dobro das tarefas de casa também. Isso aí é uma coisa que a gente talvez tenha falhado, né? Não colocar aqui uma pessoa no podcast hoje que fica normalmente, né? Isso aí seria bem legal a gente saber o ponto de vista, né? Porque é punk mesmo. Não é uma coisa tranquila e trivial, não. É um negócio bem punk. É verdade, assim, mas você tem já coisas teve, que Bob? dão erradas quando você está viajando. Você viaja, aí quebra o boiler de casa. Nossa senhora. Aí você tá longe. Ou então a criança fica doente. Aí isso acontece, já aconteceu comigo. A babá que vinha no dia não consegue vir, a esposa ainda tem que ir pro consultório. Nossa, aí tem que levar as crianças, né? Aí leva as crianças, aí leva pra escola. Tem que sair mais cedo para ir buscar aquela coisa, porque não tem uma pessoa para ajudar. É realmente complicado mesmo. É difícil entender todas as nuances que podem acontecer, porque a lei de Murphy tá aí, né? Para pegar todo mundo. Não tem essa conversa, não. Eu já fiquei uma semana em casa com as crianças quando a Ju foi fazer o curso em Portugal. Então é o contrário. Ela tá no curso e eu tô em casa com as crianças. Então é puxado. Porque além do meu trabalho, você tem que dar café da manhã para as crianças, tem que levar para a escola, você tem que pegar da escola, você tem que fazer o homework, o dever de casa deles. Então é puxado também. Então é importante você ver os dois lados, né? Não só o lado da gente pegar. Exatamente. Então o Bob aí teve os dois lados também, né? Teve essa participação aí que ele teve uma experiência das outras 1.500 que a Ju teve sozinha lá. Dos 40 países. Mas voltando à pergunta do Wilton, então, teve algum país ou alguma viagem que você foi com uma coisa planejada e aí chegou lá, deu tudo errado, né? Não era, a realidade era outra? Teve de trabalho no final do ano, quando eu fui para Montevidéu, chegou lá, eu estava doente, então não consegui trabalhar direito, entendeu? Aí o voo foi cancelado, eu doente, aí chega lá, o tempo que você tinha programado de 3 dias de trabalho, eu tenho que fazer em 2. Nossa. Porque você está várias milhas de distância da sua casa. Chega, você tem que fazer em 2, tem que voltar no prazo, tem que entregar no prazo. E isso aí acontece. O Wilton falou, do dia que ele foi viajar, que estava congelado, não pôde voltar. A gente não tinha nem as crianças ainda. Outra coisa, a tecnologia não é tão boa quanto a tecnologia da sua casa, né? Às vezes o Wi-Fi trava. É verdade, tem isso também. Nós estamos aqui cheios de travamentos aqui na gravação. Aí então, aniversário de casamento no meio da Juliane, eu fui trabalhar em São Francisco, ela foi comigo, o que foi legal, mas eu tive que ir para Seattle. Aí quando eu fiz em Seattle, teve a maior nevasca dos últimos 100 anos. Eu fiquei preso em Seattle. Eu cheguei em São Francisco de volta à noite só passei para jantar com ela. Então quase perdi o aniversário de casamento também. Isso acontece. Nossa. Né? Tem todos esses perrengues aí que você passa em viagem a negócio que qualquer um pode passar, mesmo estando em casa, né? Pode ser preso no trânsito. Mas é só para mostrar que isso acontece também. Na época do Covid, por exemplo, um pessoal que veio aqui para Londres a trabalho, né, no meu trabalho lá, e pegaram o Covid no voo. Aí não podia voltar, porque tinha que fazer o teste, tinha que ser negativo para poder voltar, né? E ficaram tudo preso aqui, ficaram com Covid trancado no hotel, sem poder sair, porque era a regra de, né, você tem que ficar lockdown. Da quarentena, e tiveram que esperar. Nossa, isso é verdade, hein? Porque para você conseguir viajar, você tinha que ter um teste negativo de uma janela de 24 horas, né?
Nossa, aí realmente é uma coisa complexa mesmo. Mas aí, e você, Camila? Aconteceu várias vezes. Alguma que aconteceu com você, tirando não, pode até você falar também, aquela que você chegou aqui e tava uma geleira total aqui, que os carros andando de lado na rua. Exatamente, fui para Austin, imagina, em Austin, Texas. Terra do calor. Para um encontro com o time, né, que eu faço parte, e deu uma geleira e não era seguro dirigir, sair na rua dirigir para ir lá no escritório. Então eu tive que fazer um dia inteiro de workshop da casa do Wilton no quarto da Alice, lá fazendo pelo Zoom, porque não podia ir, não era, se bem que foi só um dia dos 3, né, que eu tive que fazer, então ainda valeu a pena, porque nos outros dias eu consegui ir, mas mesmo assim... Mas nem todo mundo foi pro escritório, né? De risco. Nem todo mundo foi pro escritório trabalhar com você foi lá. Aí a Camila, ela veio pra cá pra visitar, pra ver o time e interagir. Aí um dia ela ficou presa lá, em casa. Os outros dias que ela foi, nem todo mundo ia trabalhar. Aí não foram. O objetivo porque não dava pra dirigir. Então o objetivo ele não foi 100%, ele deve ter sido uns 60%, né? Não foi 100% atingido, né? Exatamente. Ainda bem que eu estava na sua casa, senão eu teria ficado no hotel sem muita, né, interação com ninguém. Teve um dia que nem dava para dirigir e a gente acabou indo mesmo assim. A gente viu 3 batidas na rua, né, Camila? Uhum. E aí nós fomos. E esse foi o dia que quase ninguém foi. Aí ela falou assim, eu vim, mas só tinha 2, 3 pessoas aqui, nem precisava ter vindo. Nem valeu a pena o risco que a gente levou de ir e voltar. Voltando um pouco para a pergunta que o Wilton fez, né? Voltar nas viagens, sim, e eu acho que vale a pena. Eu acho que a gente viaja menos do que antes, é necessária a presença, né? Você ter as reuniões presenciais para poder ter essa empatia, esse bonding que você tem que ter com as pessoas. Então, mesmo tendo o Covid, a Camila usou a dieta como exemplo, as pessoas voltam a viajar. Os navios, se olhar os aviões, são todos lotados e o preço foi lá para cima, né? Uhum. A viagem está mais cara por causa de tudo que aconteceu, mas mesmo assim as pessoas estão viajando. Não, e outra coisa, tem os jantares de negócio, né, drinks e tal com o pessoal do trabalho. É importante, é uma parte importante da viagem. Vamos supor, você passa o dia inteiro no trabalho, aí no final toma aquela taça de vinho com o time. Essa ali pode ser a parte mais importante da viagem, que é realmente a parte onde todo mundo relaxa e começam a se ver um ao outro como pessoas normais, não simplesmente gerente e funcionário, mas não é uma coisa que às vezes você se força a fazer, tá ali todo sorrindo para todo mundo, mas na verdade tá morrendo de cansado, com sono, que tá tudo com os fuso horário trocado, não tá te interessando o assunto que a pessoa tá te falando, mas você tá ali fingindo que, né, que tá interessado, porque é super importante. E aí você chega em casa, a pessoa, você foi sair para jantar e tal, e eu fiquei aqui, falando, na verdade eu não queria sair para jantar, eu queria ir embora pro hotel tomar banho. Pois é. Tem eu não lembro qual foi um dos livros que eu li, que falava exatamente isso, que o cara só viajava na poltrona 1A. Ele falou que hoje ele só viaja na 27A. Ele está muito mais feliz lá atrás, que ele viaja menos, que sempre viajando a negócios lá na frente, por causa dos pontos que ele ganhava. Então tem esse lado também. Se perguntar para mim, onde é que você quer estar hoje? Na minha casa, entendeu? Porque a gente viaja tanto que, não, eu quero estar em casa, eu quero estar com a minha família. Mas você acaba viajando porque você tem que viajar, você tem que cumprir a sua tarefa. Então vai lá e faz direito, né? Mas querer, eu quero estar em casa. A pessoa não fica querendo estar o tempo inteiro, ainda mais uma viagem a negócio. Não sou que se é uma viagem a negócio um pouco mais longa, de uma semana. A Camila faz muito isso, né? E aí ela tem que ficar fazendo networking durante uma semana. Imagina, você tem que colocar o que a gente chama de straight face, né? Você tem que o poker face, né? E tocar mesmo falando assim, nossa, mas eu queria mesmo era dar uma descansada, dormir. Então, realmente, eu acho que é uma coisa bem complicada. Tem um outro lado também que é o seguinte, quando você está viajando, você trabalha em dobro. Porque tem o meu trabalho que eu tenho que fazer do dia a dia, mas o trabalho que eu estou fazendo aqui. E não fica para trás. Entendeu? Você tem que entregar tudo que você está fazendo mesmo assim. Porque tem muita gente que fala, não, estou viajando, desliga a agenda, desliga e-mail. No meu caso, isso não acontece, né? Tem que entregar os dois. Tem que entregar. No voo também, eu ia até te perguntar, Bob, porque a situação comigo é o seguinte,
você tá na correria do dia a dia, né, do trabalho, aí você pega o voo. Aí você pensa no voo, agora eu vou me preparar para os 3 dias que eu vou estar lá na viagem, né? Aí você lê, para você querer ler os documentos que você tem que ler para se preparar para as reuniões, ou então preencher alguma coisa que teria que ter feito, ou acabar de fazer uns slides que você tinha que preparar, que não deu tempo durante a semana e tal. Então, assim, várias vezes, agora eu já parei de confiar que vai dar para fazer isso no voo, porque não dá para confiar que vai ter Wi-Fi disponível no voo, Não. porque sempre quando eu preciso, estou desesperada, não tem Wi-Fi. Não funciona. Não funciona, e aí você tem que simplesmente desistir, né, de se preparar, e tem que se preparar quando chega no hotel. Aí perde horas de Ou, sono. sei lá, perde horas de sono, exatamente. Mas perde horas de sono no voo também, na verdade, né? Claro. Porque ou perde de um jeito ou no outro. E daí, ou então, às vezes você pensa, vou catch up, né? Com o trabalho, vou aproveitar as horas do voo para ler os e-mails, responder. E então, assim, você acaba trabalhando dobrado, não descansando, aí chega tentando já. Teve dia que eu trabalhei durante o voo, dormi. Depois que serviram a janta e tal, daí eu dormi, acordei, até dentro do táxi de Londres para casa, continuei respondendo e-mail, fazendo coisa dentro do táxi, para poder não acumular e tal, e ter um pouco mais de sossego quando começasse a semana seguinte. O que você faz no seu voo? Eu faço isso aí também, Camila. A maioria das vezes eu trabalho, nem sempre o Wi-Fi funciona, trabalho, chego aqui, trabalho de novo, como você faz se para mim é via de regra, chegou em Londres até em casa, vou trabalhando no táxi também, vou com o computador ligado trabalhando. Porém, voo de volta à noite, por exemplo, hoje meu voo é 8 horas da noite daqui, eu vou dormir. Eu vou jantar antes, entro no voo, já quero dormir, porque amanhã eu vou chegar em Londres a 1h da tarde para trabalhar de novo. É um voo curto, né? Voo de 9 horas, tem que dormir. A via de regra é isso aí, igual você, trabalha, entendeu? E não tem esse clamor, puta, não, vou assistir um filme, vou ficar fazendo outras coisas no voo. Não, é viagem de negócio, você tá com a cabeça no negócio mesmo. Ainda mais que quando você viaja demais, os vídeos já são, os filmes, é tudo repetido, né? Então não tem como, você vai ficar olhando lá, já olhei semana passada, não tinha nada para eu assistir, então não quero olhar de novo. E eu lembro uma vez que eu tava tentando fazer o Wi-Fi funcionar, aí não consegui, daí eu chamei a aeromoça e perguntei como é que eu faço para fazer o Wi-Fi funcionar. Aí ela, desculpa, o Wi-Fi não tá funcionando. Aí eu falei, ok. Aí meio que fechei assim o laptop. E o cara que tava do meu lado olhou para mim e falou assim: você fez uma voz de desapontamento quando você fechou o laptop, mas dava pra ver na sua cara que você tava super feliz. O Wi-Fi não tava funcionando. Aí eu falei, nossa, você leu a minha cara certinho, porque realmente eu fechei, mas na minha cabeça eu já tava, nossa, que bom, vou assistir um filme, ou então vou dormir. Tem uma desculpa, né? Não deu pra trabalhar porque não tinha Wi-Fi. Exatamente. Pois é, isso é bom. E quando você, por exemplo, você tem uma pessoa no time nova, ou até mesmo um cliente novo, que você só conversou via e-mail, via câmera, e tem aquele relacionamento talvez já há uns 6 meses, e aí você viaja para encontrar aquela pessoa, aí você vê a pessoa e fala, e você não reconhece a pessoa, né? Não tem isso também? Quando você chega para poder reconhecer a pessoa, eu acho que é por isso que as empresas também falam que é importante você continuar viajando e encontrando, porque eu tenho exemplo disso, que eu faço muito networking aqui. E aí, na época da pandemia, a gente somente via vídeo. Só que quando a gente ia ter as reuniões de 1 a 1, que era para você, que é onde você realmente cria o relacionamento, né, com os pares que vão te fazer indicações, eu lembro que tinha um cara que a gente achava que ele era alto. Eu encontrei com ele, o cara batia no meu ombro, eu falava assim, eu nem sou tão alto, né? Eu falei, caraca, bicho, você é muito diferente do que eu imaginei que você era pela câmera. Você tem situações assim? Sim, um arquiteto de software que trabalha para mim, ele é italiano e tal. Tudo bem, italiano a gente sabe que a maioria já é mais baixinho, né? Mas quando eu encontrei com ele mesmo, nossa, ele é muito baixinho. E assim, não sei se é porque o jeito que ele trabalha na casa dele ou no escritório que
a câmera tá de um jeito que meio que projeta ele pra cima, eu achei que ele era super alto. E, nossa, mas é muito baixinho, truncadinho assim. Você fica meio que com a cara de choque, assim, né? Oi, tá, bom te ver. E a pessoa assim, ué, por que você tá me estranhando? O Bob deve ser ao contrário, né? Eu achei que você tinha uma estatura média, né? Aí olha pro Bob, aí tem que olhar assim, né, pra falar com o Bob. Viu? E isso quando você vê a foto da pessoa, né? Porque muitas vezes você fala, a gente usa o Teams, não tem foto, não tem nada. Então você tem que imaginar como que é a pessoa. A gente não usa câmera no trabalho, chega lá e fala, puta, o cara é completamente diferente do que eu achei que o cara era, né? Você coloca a voz numa imagem projetada na sua cabeça, de acordo com a voz e com, sei lá, talvez vozes parecidas, você acaba montando uma pessoa na sua cabeça, o nariz de um, a boca do outro, a sobrancelha do outro. E aí quando você vai ver a pessoa, não tem nada a ver, né? Exatamente. Nada a ver. Nada a ver. Viu? E viagem, a gente falou muito de viagem de avião, viagem de navio e tudo, mas tem muita gente que viaja negócios de carro, né? E no carro você perde muito também, porque você não está produzindo, você não está fazendo, a menos que você está fazendo ligação, você está ouvindo um livro, você acaba não produzindo quando você está viajando de carro também, né? Se o cara está só dirigindo. Isso acontece muito com representantes, né? O cara tem que sair, vamos supor, um cara que representa uma determinada empresa e vende num estado grande, igual o estado do Texas, por exemplo. O estado do Texas ele é tão grande que debaixo dele, até o meio dele, tem 2 quilômetros ou 2 milhas a menos do que do Texas até lá no Canadá. Então, assim, o cara para cruzar o estado inteiro, ele tem que dirigir demais. E aí sim, o cara, a única coisa que tem para fazer é talvez ouvir um livro, um podcast, fazer ligações telefônicas, mas eu canso de ligar às vezes para representante, falar, pô, eu tô precisando de saber o estoque de um produto assim assado. Aí ele só manda uma mensagem de volta assim falando assim, ó, quando eu parar, eu dou uma olhada no computador e vejo. Aí o cara tem que programar uma parada a mais que ele não deveria, perde tempo para poder ele atender um cliente que está fazendo uma pergunta. Mas isso acontece realmente muito mesmo. Vocês têm situações assim? Eu não. As minhas viagens geralmente são para outros países e é geralmente de avião mesmo. Quando tem carro é alguém, um motorista dirigindo e eu trabalhando atrás. Esse seria um lado positivo, né, Camila? Se as pessoas pudessem sempre ter um motorista, né, quando você está em viagem de negócio, você aproveita mais. Mas nem sempre isso acontece. Nem sempre é parte da política da empresa que você pode ter ir de táxi, você tem que alugar o carro. Mas se preferência seria ter alguém dirigindo para você, que você aproveita aquele momento para ler e-mail, para falar com as pessoas. Tem outro lado também que é o seguinte, né? Todo mundo lá acha que a gente viaja de primeira classe, de business, e não é assim, né? A gente viaja pra caramba, você tá de Prima Economy, que é Econômica Plus aí, mas business você consegue quando você tem o upgrade por causa da sua milhagem. Mas fora isso, não. Fora isso, você está viajando como todo mundo, né? Ou você é afortunado para viajar de business, primeira classe, senão é Premium Economy mesmo. É verdade. E quando eu estava grávida, que eu tive que ir para uma viagem, acho que foi essa vez que eu fui para Austin, que teve a geleira lá, né? Eu tive que viajar, né? Tipo, na minha empresa eles são super tranquilos. Tipo, se eu falasse, não posso viajar porque eu tô entrando no 3º trimestre de gravidez, eles não iam nem achar ruim. Mas você tem aquele profissionalismo, né? Você quer fazer o seu melhor. Então, no meu caso, eu falei, não, claro que eu vou e tal. Mas aí eu pensei, eu vou estar super desconfortável, vou chegar lá, vou estar com as pernas inchadas e tal, né? Aí eu falei com uma outra VP, né? Que amiga minha lá do trabalho, falei, você acha que seria fora do normal se eu pedir pro meu chefe para fazer o upgrade para business class? Aí ela falou, nossa, eu não ia nem pedir pro meu chefe, eu ia fazer o upgrade e falar, se você me quiser aí, é só assim que eu vou. E aí eu sempre fui essa pessoa mais humilde, assim, no sentido de que, né, não take nada for granted. Aí eu falei, bom, eu não vou simplesmente marcar, mas só dela ter me falado isso, eu falei, vou falar com o meu chefe. Falei com o meu chefe, primeira coisa, ele, não, claro, tudo bem, sem problema, e se você estiver preparada a viajar e tal, seria ótimo. Aí, quando eu peguei o voo, né, nesse dia eu falei, não vou nem trabalhar, vou ficar só aproveitando.
Aí cheguei lá, Boa. cheguei no dia lá do trabalho, e aí, como é que foi o seu voo e tal? Eu falei assim, nossa, eu tentei nem dormir, só pra ficar acordada, foi uma piada já, né? Falei, não quis nem dormir, fiquei acordada o voo inteiro, só pra ficar esticadinha lá no voo. Mas assim, uma diferença marcante, e assim, a gente não pode usufruir, Sim. porque realmente não tem como a empresa ficar bancando, os voos business class são muito caros. Fazer o Demais, quê? demais. Mas no geral, Camila, você acha que tem mais perrengue ou você acha que tem mais glamour? Eu acho que, igual você falou, o cara lá eu gosto de ficar na 27A, eu acho que até os perrengues, se você faz pouco, daí você consegue balançar os prós e os cons, entendeu? Eu adoro ir encontrar o povo que eu trabalho. Por quê? Porque depois fica mais legal trabalhar, entendeu? Então, assim, é super vantajoso ir encontrar as pessoas. Depois, quando você precisa deles ou quando você fala alguma coisa para eles, tem muito mais impacto. Então, assim, para mim, Sim. eu acho ótimo. E só que assim, eu viajo uma vez a cada 6 semanas, 8 semanas, entendeu? Então, para mim, eu tô na 27A lá. E você não, Bob, você no seu caso, você viaja 2 vezes por mês, às vezes mais. Então, assim, acho Pois que é. é mais no seu caso que teoricamente eu acho que acaba ficando mais perrengue. E, de novo, né, o perrengue não é só para mim, o perrengue é para a família toda, né? Acumula em todo mundo. As crianças ficam com saudade, acumula com a Juliane, que tem que trabalhar mais, entendeu? Sobrecarrega mais. Então tem que ver todo esse lado, não só da pessoa que está viajando, mas da família como um todo, né? Uhum, Eu, como realmente. viajo uma vez por ano, duas, a família tira férias de mim. Né? Fala assim, nossa, até que enfim vou conseguir dormir, não vai ter alguém roncando, né? E É verdade. aí, né? Só que assim, eu continuo lá passando perrengue, querendo voltar pra casa, cara. A cama da gente em casa é muito mais gostosa do que a cama do hotel, mesmo sendo um É, hotel bom. Não tem jeito, cara. E aí no avião Uhum, não dá pra trabalhar. É muito difícil fazer o que vocês fazem, por exemplo. Eu nunca consegui adiantar nada, abrir laptop no avião, nunca consegui fazer porque aquela mesinha é pequenininha. Ainda mais quando eu vou para Las Vegas, tem uma companhia aérea aqui que é daquelas que o banco nem deita, né? Aquele banco que sim. ele mexe 1 grau, né? Do sentado pro deitado. E ainda passa os tripulantes ainda falando assim, olha, coloca a cadeira só na posição vertical. Eu falei assim, como assim? Mudar esse 1 grau aqui, porque não tá atrapalhando ninguém passar aqui se tiver deitada, porque não tá deitada, né? É um tequinho uhum. desse tamanhozinho assim. É muito É. doido, cara. E não consigo trabalhar, mexer no computador ou no avião. É muito difícil, é muito difícil. Não sei Uhum. como é que Tem vocês umas conseguem. empresárias que o banco nem deita mais, né? É fixo, né? Você já viaja na vertical, é. Não, e assim, a gente tem, para as pessoas que ficam em casa, é complicado. Por exemplo, eu com meu ex-marido, ele trabalhava lá na Escócia. Tinha que ficar indo toda semana para lá e voltando no final de semana. Então, assim, no Uhum. começo foi ótimo. Ah, eu tenho a semana inteira tranquila em casa e tal, vou pra academia, vou encontro as minhas amigas, não sei o quê. No final de semana, ou ele vinha, ou eu ia, e aproveitava a Escócia, Edimburgo, uma delícia, os restaurantes super legais, ficava no hotel pago pela empresa e tal, então assim, super tranquilo. Sim. Mas vai fazendo isso, mês depois de mês, semana, 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 mês, é super difícil, acaba afetando o relacionamento, acaba afetando até assim o estilo de vida, no sentido de o que você faz com seu tempo livre, porque se você não está em casa, você está no hotel, você fica um pouco limitado, e o dia a dia, até o relacionamento mesmo, tipo, aquela pessoa que você, teoricamente, passa o tempo todo junto, você não passa mais, porque você está em outra cidade e tal. Não é só isso também, né, Camila? Também tem aquela questão de, pô, não dá pra ficar resolvendo alguns tipos de problemas normais de vida, né? Que é pagamento das contas, consertar coisas na casa. Tem um monte de coisa que acaba se acumulando pro final de semana. E aí, É. quando tá os dois juntos, falam assim, agora vamos sentar e resolver os problemas. Aí você passou já a semana inteira longe, sem conseguir resolver, aí fica tudo acumulado. Aí, em vez de ter um probleminha para resolver por dia, aí fica acumulado lá 5, 6 problemas,
para resolver no sábado, para poder ter o domingo livre. Aí Sim, desgasta mais a relação também, tem isso, né? Verdade. Ou seja, qual é o veredito? Mas no meu ponto de vista tem mais perrengue do que glamour, tá? Porque pelo fato de eu viajar bastante. Como o Wilton colocou, você viaja menos, você acaba até aproveitando a viagem. Né? Então, é diferente. Mas quando é muito constante, você trabalha toda semana fora, se você viaja, como eu viajo uma vez por mês, mais ou menos, você acaba não aproveitando tanto mais. O que você quer mesmo é estar em casa. Mas, por um outro lado, você acaba valorizando cada vez mais o momento que você está em casa. Tá? Quando eu estou em casa, eu quero valorizar aquele momento, aproveitar aquele momento com a família e fazer o máximo que eu puder estando em casa. Mas é perrengue. Ou seja, vamos... Não vou falar para trazer o Covid de volta, mas vamos trazer um pouco de limite aí nas viagens para poder ficar uma coisa mais proveitosa. Mas depende muito da linha de trabalho de cada pessoa, né? Tem gente que não tem jeito. A linha de trabalho é estar na estrada. Daquilo ali tem que fazer o que é, não tem pra onde correr, não tem pra onde fugir, né? Então eu acho que é mais perrengue mesmo, eu acho que glamour é muito pouco. Principalmente, talvez a primeira vez que você vai pra um determinado lugar, você consegue talvez colocar um dia ou dois a mais pra poder fazer um pouquinho de turismo. Você tem que ir 3 vezes por ano num determinado local, um país que seja, cidade. Aí não tem pra onde correr, a primeira vez tudo bem, mas a segunda, a terceira e dali pro resto, você só vai mesmo para trabalhar, é hotel, trabalho, do trabalho é restaurante com um time e aquela coisa toda. Para quem tá recebendo a pessoa que tá vindo, é sempre muito bacana. Aí para essas pessoas existe um glamourzinho, fala, pô, o Bob tá vindo, então vai ser bacana, que a gente vai conseguir desenvolver isso aqui que tá travado. Ou então, a Camila tá vindo, vai ser bacana, porque eu vou ter como ter um a um com ela aqui, ó, no pessoal, para eu poder desenvolver minha carreira, resolver os probleminhas que precisam ser resolvidos, né, em momentos de trabalho. Para quem está recebendo a pessoa que está vindo de fora, é sempre muito bom. E outra também, vamos supor, a gente está numa fase da vida que a gente quer ficar com a família em casa. Mas tem outras pessoas que estão em outras fases da vida, né? Por exemplo, tá solteiro, então pode viajar e gosta de viajar, faz esse negócio de um dia antes, um dia depois, porque não tem ninguém esperando em casa, não tem compromisso em casa. Sim. E aí consegue aproveitar bem mais e fazer bem mais. Até prefere. Tem pessoas que, inclusive, têm profissões, igual o Wilton falou, tipo, vamos supor, jornalista de turismo. Viaja para os lugares para poder contar, fazer os podcasts da vida de contando como é que é o tal lugar. Aquela pessoa gosta de fazer todas aquelas viagens a trabalho porque acaba sendo mais prazeroso. Agora, quem tem filho ou quem tem outras, ou cuida de idosos e tal, então fica bem mais difícil. Por exemplo, eu vou voltar a trabalhar mês que vem com a criança de 5 meses, já tem uma viagem marcada para Chicago no final do mês, de outubro, e depois uma viagem marcada para Seattle no meio de novembro, no começo de dezembro. E assim, essa viagem do final de outubro, eu tô aqui pensando, eu tenho que iniciar a papinha, sabe, para criança, e vai ser bem na fase que eu vou ter que viajar. Já tá indo na nursery e tal, então assim, fica mais difícil, né? São fases da vida dos seus filhos que você realmente teria que estar presente e você acaba tendo que, né, fazer as coisas que você tem que fazer no trabalho porque tem que fazer. O que o pessoal fala, né? Toda escolha é uma perda, né? Trabalhar é uma escolha necessária, que às vezes a gente não tem como escolher, mas a gente acaba perdendo bastante coisa. Eu lembrei de uma, quando a Maria Valentina, minha filha, tinha uns 3 anos, eu estava viajando bastante. Aí eu cheguei em casa e entrei pela porta dos fundos, que eu achei que ela estava dormindo e tal. Eu só ouvi ela falar assim, ó, mamãe, o homem chegou. Meu papai chegou. O moço... Você tem esse outro lado. Se você viaja muito, você começa a ser um estranho dentro de casa, até para os seus filhos também. Que dureza, tem que tomar cuidado com isso. Por isso que eu preservo muito estar em casa. Cara. Tem uma coisa que eu acho legal até comentar. Por exemplo, no meu caso, eu visito os meus times, né? Olá. E é legal porque, assim, vamos supor, por exemplo, eu vou para Roma para visitar o meu time lá. Aí eles querem fazer as coisas que meio que representam lá a Itália e tal. Então, às vezes a gente vai num restaurante ou vai num lugar turístico porque eles querem mostrar e tal, querem, né, fazer alguma coisa para impressionar. Então você acaba conhecendo e acaba conhecendo
o lugar com uma pessoa local que vai te explicar um pouco mais sobre a história do que eles estão te mostrando, né? Vai lá na Fontana de Trevi, mas isso aqui e tal, não sei o quê. Na Índia também, quando eu vou visitar os times na Índia, eles são muito, é uma cultura muito acolhedora, então eles querem fazer as coisas, eles querem te levar para conhecer. Sim. Aí você entra num tuk-tuk daqueles e vai conhecer a cidade, mesmo que seja, sei lá, à noite e tal, tá tudo fechado. Eles, não, mas a gente vai, a gente passa ali, você conhece, só vê pelo lado de fora e não sei o que e tal. Então, assim, é legal, porque você vê a cultura e você acaba tendo aquela explicação da pessoa local. Sim. Isso aqui era parte da prefeitura, depois mudou, agora é uma library, não sei o que lá. Então, assim, você meio que fica sabendo um pouco melhor do que está acontecendo ali no local. Principalmente quando você vai para esses lugares que tem as pessoas uma cultura mais receptiva, né? Tipo na Índia ou na Itália. Nos Estados Unidos não é muito assim, tipo, vai lá ver tal coisa. Eu te passo a lista das coisas para você ir lá conhecer sozinho, sabe? E aí você vai sozinho. Ou então é legal também quando você vai para cidade pequena. Por exemplo, quando eu ia muito para Szeged, em Hungary, na Hungria. E é uma cidade pequena que tem das empresas que a gente trabalha que fornece desenvolvedores de sistema. O time é de lá, de Szeged. É uma cidade bem pequenininha, nem sei quantos mil habitantes deve ter, tipo, sei lá, 15 mil habitantes. Você fica num hotel, aí 10 minutos de caminhada você chega no escritório deles, aí você conhece mesmo uma cultura, tipo, é diferente de você ir para Budapeste, porque você vai para Budapeste, é cidade grande, tipo São Paulo, entendeu? Então você vai para um lugar, você realmente conhece a cultura, você vê como que as pessoas estão naquele ambiente natural deles, como que eles se cumprimentam, que tipo de comida que eles comem. Não é comercializado, tipo, você está vendo ali realmente a cultura do local, e é super interessante, e isso é uma coisa que você aprende, vê e traz, igual o Bob falou, é uma coisa que você traz consigo, você aprendeu a lidar um pouco melhor com aquela cultura, e entende um pouco mais as pessoas, o porquê que elas reagem do jeito que elas reagem, ou te cumprimentam do jeito que elas te cumprimentam, que tipo de sorriso, é o sorriso bom ou ruim. Tem realmente isso, eu vejo a diferença para mim quando eu vou nas feiras e encontro os fornecedores, aí eu mando mensagem de texto, né, para alguns dos meus fornecedores, e eles ficam todos contentes, pô, o Ito tá falando comigo aqui, e aí eles acompanham a gente, quero um dia visitar aí pra gente jogar squash, porque ele vê que às vezes a gente tá aqui se envolvendo talvez com squash, racquetball, agora eu comecei a jogar racquetball. Esses caras, eles querem. E o simples fato de você estar todo um ano ali, vendo, e o cara fala, pô, esse cara tá em business, esse cara continuou trabalhando. Os caras dão crédito pra você comprar e pagar com 15 dias, 20 dias. Eu nem gosto de usar crédito, porque eu prefiro já pegar, porque quando a gente vende, a gente pega o dinheiro com o cliente, né, pro material, então a gente já paga. Mas aí tem falando, não se preocupa não, pode pagar com prazo, porque você cria o relacionamento. Então realmente continua sendo muito importante essa questão da viagem de negócio. E existe o lado bom, que faz com que o seu trabalho melhore, e existe o lado ruim, que são os perrengues, o cansaço que fica, um cansaço realmente muito grande, mas eu acho que tem muito mais benefícios para esse seu lado profissional, o lado do trabalho em si. Então não tem como acabar, né? Por mais que o pessoal esteja querendo criar esses negócios de realidade virtual, os óculos da vida, né? Isso. Então eu acho que, por mais que isso seja uma coisa, talvez melhore um pouco essa interatividade à distância, mas eu acho que o contato físico continua sendo a coisa mais importante para o negócio em si, né? Então, para você ver pro lado do negócio, é uma das coisas mais importantes que tem na vida de uma empresa. Sim. Que é o sacrifício que a nossa vida pessoal tem que fazer para que a vida da empresa e na empresa seja melhor, né? Verdade. Mas bem por aí. Se inscreve no canal, compartilha, deixa um joinha e manda uns comentários pra gente. Agradeço demais e muito obrigado a vocês por estarem participando aí à distância, como
quando se viaja a negócios. O Bob lá viajando a negócios e fazendo. No perrengue, mas obrigado pela conversa e dá um like na nossa conversa aí. Beleza, obrigado pessoal, espero que tenham gostado aí um pouco da experiência aqui. Na próxima a gente conversa de alguma outra coisa, menos perrengue e mais legal. Show de bola, obrigado.